Agora são 7h32. Está nas mãos da Anvisa o pedido do Ministério da Saúde para a liberação dos autotestes do coronavírus. Repórter Beatriz Manfredini, mais uma vez conosco. Quando que a Anvisa vai se pronunciar, hein, Beatriz? A Anvisa deve tomar essa decisão amanhã, Thiago, sexta-feira, às 10 horas da manhã, né? Vai ter uma reunião, então, para decidir se libera ou não o uso dos autotestes de Covid-19 aqui no Brasil. A Anvisa recebeu agora na última terça-feira alguns dados do Ministério da Saúde, tinha pedido alguns dados extras, isso atrasou um pouquinho essa liberação ou não em mais ou menos uma semana, mas amanhã, então, o martelo deve ser batido, a gente deve ter essa decisão. Aí, para a gente entender melhor esse cenário, a gente está aqui com um convidado, Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Carlos, bom dia. Qual que é a importância dessa aprovação acontecer amanhã pela Anvisa? Bom dia, Beatriz. É importantíssimo porque o autoteste, de fato, é uma das melhores ferramentas complementares no combate a uma pandemia tão extensa e danosa como o Covid. Ele vem possibilitar que as pessoas testem no seu próprio domicílio, em casa ou no trabalho, de forma precoce, sem superlotar, por exemplo, os postos de saúde, laboratórios ou mesmo farmácias. Todos aqueles casos de pessoas assintomáticas, mas que tiveram contato, por exemplo, seriam um bom caso de testagem em casa, de modo a interromper o ciclo de transmissão da doença. As pessoas testariam e, em caso de positivo, elas, em primeiro lugar, ficariam em casa, avisariam os seus contatos para que também se testem e, se tiver algum sintoma logo a seguir, iria confirmar o teste e buscar um tratamento adequado. Vocês tinham uma perspectiva que esses autotestes já estivessem no mercado agora para o Carnaval. Com a liberação podendo acontecer amanhã, qual que é a perspectiva quando a gente tem isso no mercado? Qual a nossa capacidade de produção? Bom, nós perdemos, infelizmente, aí uma semana que seria vital. Vamos tentar recuperar esse tempo e, obviamente, contando com a própria Anvisa na celeridade das análises de registro. Os próximos passos serão, tendo a avaliação amanhã pela diretoria colegiada e a aprovação, vai ser publicada uma resolução com os requisitos para o registro de cada um dos autotestes. As empresas já estão bem preparadas, já tem protótipo, esses dossiês, essas petições quase prontas, só esperando essa definição. Vão submeter logo na sequência. Pelo menos da CBDL, umas 8 a 9 empresas têm a intenção de produzir ou trazer produtos de fora. Tendo uma análise acelerada da Anvisa, como aconteceu no início da pandemia, provavelmente os primeiros registros devem sair aí no meados de fevereiro. Se tudo der certo, algumas empresas que são importadoras talvez consigam trazer ainda para o Carnaval e outras que são produtoras seguramente já têm seus insumos guardados. Então é finalizar a produção e ter um produto que vai ser muito amigável. Então, além dele ser fácil de usar, as instruções de uso vão estar lá passo a passo muito bem indicadas. Obrigada, Carlos, pelas suas informações. A gente lembra, Thiago, que a produção brasileira e por mês de autotestes é de mais ou menos 10 milhões desses autotestes mensais e que ele é justamente uma forma da gente se testar individualmente, sozinho, dentro de casa mesmo. Então, expectativa de que amanhã a Anvisa tome essa decisão. Daqui a pouco a Beatriz Manfredini volta. José Maria Trindade, a Anvisa vai aprovar isso? Por exemplo, Estados Unidos e Europa, esses testes são vendidos na farmácia. A tendência é a aprovação, né? E é um grande auxiliar mesmo, né? Se houver qualquer dúvida, se procura outro tipo de teste, né? Mas olha, Thiago, é preciso aguardar o resultado da Anvisa. Só a Anvisa pode dizer se um produto deve ou não ser vendido, transportado e armazenado no Brasil. Quem tiver autoteste aí à venda, ou armazenado, ou transportado, está cometendo uma ilegalidade e é uma ilegalidade grave. A lei pesou muito nesse tipo de processo de irregularidade, diante de medicamentos que foram fraudados, né? Então é preciso aguardar a Anvisa. E outra, não serve como atestado para dizer que está de Covid e não ir trabalhar. Então é um auxiliar importante, mas tudo depende exatamente da Anvisa. Cristina, o microfone. Cristina Grêmio É importante comentando. reforçar que na Europa e nos Estados Unidos
esses autotestes estão não só aprovados, como sendo usados há muito tempo e ajudado realmente na questão da autoconscientização. A pessoa teve contato com alguém que positivou para a Covid, faz esse autoteste em casa, lá eles recebem a entrega do autoteste atualmente nos Estados Unidos especificamente pelo correio enviado de graça pelo governo. Lembrando que os autotestes, os testes de Covid nos Estados Unidos são gratuitos nas farmácias, então é um estímulo do governo para que a população se teste. E por que isso? Porque havendo, claro, a responsabilidade por parte do cidadão, se ele tiver um resultado positivo, ainda que nesse teste feito por ele próprio, ele se isola, avisa seus contatos, como o próprio entrevistado aí da reportagem enfatizou, e isso ajuda na contenção do contágio. Então, todas as medidas nesse momento precisam ser usadas. A gente está no meio de uma pandemia, de uma nova variante, embora não tão grave, muito contagiosa, e todos, claro, queremos ultrapassar isso o quanto antes. Eu acho importante aí que o presidente da Câmara de Diagnóstico Laboratorial tenha dito que são 8 ou 9 empresas com capacidade de fornecimento quase que imediato, caso a Anvisa libere o uso desses autotestes. São empresas que ou produzem ou importam esses autotestes, mas com capacidade de fornecer para o mercado. Então, fiquemos atentos, havendo a aprovação da Anvisa, que o brasileiro comece a também usar isso e colaborar, fazer a sua parte para se manter isolado caso tenha suspeitas e confirmação de diagnóstico. Bom, daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã a gente continua falando sobre as movimentações políticas, eleições 2022 e também a tensão entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. 7h39. Repita. 7h39.